Olá, eu sou a Gabriela Araújo. Primeiro eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho os cabelos compridos, lisos. Eu tenho uma origem asiática, né? Porque minha mãe é descendente de japoneses e o meu pai é uma mistura aí de nordestinos com italianos. Então eu tenho essas características aí da mistura brasileira. Estou vestindo um casaco azul marinho e uma blusinha amarela por baixo, assim. E o meu cenário aqui tem um quadro da minha cachorra atrás de mim, tem vários quadrinhos, tem a Constituição, tem o meu livro. É o escritóriozinho aqui da minha casa. E não dá para vocês verem, mas a minha cachorra está deitada no meu pé, a que aparece no quadro. Bom, já fiz a minha autodescrição. A nossa aula hoje vai ser sobre prestação de contas e financiamento de campanhas eleitorais destinadas a candidatas, candidatos, pré-candidatas e equipes, né? Deixa eu aqui tentar compartilhar a apresentação de slides. Vamos ver se eu sou capaz. Deu certo. Se alguém não estiver enxergando, né, a equipe aqui da fundação, por favor, me avise, mas eu acho que deu certo. E nós vamos começar a nossa aula sobre formação política para candidaturas petistas 2024. Ah, agora eu tenho que passar o slide para frente, né? Porque é uma coisa muito. Então vamos começar o seguinte: falando sobre os requisitos prévios para arrecadação de recursos para as campanhas. Eu coloquei aqui a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral número 23.607 de 2019. Pode ser, todo ano de eleição, o Tribunal Superior Eleitoral edita novas resoluções. Então, pode ser que ele atualize essa resolução. Ainda não tem resolução nova sobre prestação de contas, mas essa resolução é a resolução que foi aplicada nas eleições de 2022 e a gente vai trabalhar com ela, tá bom? O que é importante que se saiba já de antemão? Que é vedado a partido político ou candidatos receberem direto ou indiretamente doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro, inclusive se for por publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoas jurídicas de origem estrangeira, de pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão pública, e as doações a partidos políticos provenientes de pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político. Eu vou explicar, tá? Eu li aqui, mas eu vou explicar agora. Bom, pessoas jurídicas, então, de jeito nenhum, não podem contribuir com campanhas eleitorais, sejam de partidos políticos ou de candidatos. Recursos de origem estrangeira, não pode candidato, partido político, receber, por exemplo, um Pix ou uma transferência eletrônica que venha de uma conta do exterior, tá? Então, nada de recurso de origem estrangeira. Se for uma conta do Brasil, uma pessoa física com CPF aqui no Brasil, tudo bem, mas vindo do exterior não pode receber nada. Pessoa física que exerce atividade comercial decorrente de permissão pública, por exemplo, banca de jornal, permissionários de serviço público, né? Taxista, banca de jornal, esses também não podem contribuir com doações a partidos políticos e a candidatos. E os partidos políticos, especificamente, não podem receber doações de pessoas que trabalham com um cargo em comissão nos governos, nas prefeituras, a não ser que sejam filiados a partido político. Então, por exemplo, tem uma prefeitura que tem, sei lá, 15 pessoas que têm cargo de confiança. Essas 15 pessoas com cargo de confiança, se não forem filiadas ao partido político que elas queiram contribuir, elas não podem doar para esses partidos. E qual que é a lógica? Por que isso? Para evitar, por exemplo, que uma pessoa, né, se eleja, uma pessoa vinculada a determinado partido se eleja e acabe colocando ali nos cargos de confiança pessoas contratadas só para poderem patrocinar o próprio partido. Se não for filiada a partido, ela não pode contribuir com o partido. Agora, se ela já for filiada, quer dizer que tem uma relação ali natural com o partido, que ela já iria doar de qualquer forma. Enfim, tem essa lógica, tá? Na lei. Requisitos prévios para arrecadação de recursos, aqui é para partidos políticos só. Eu vou deixar nos slides para consulta
mas não vou ficar entrando muito em detalhes, porque esse curso aqui é mais para candidatos, né? Não é para dirigentes partidários. Mas eu queria só deixar aqui claro que os partidos políticos não recebem recursos somente no período eleitoral. Eles têm ali, ordinariamente, eles podem receber recursos, doações de pessoas que são simpatizantes, dos filiados, eles recebem também recursos do fundo partidário, eles podem alugar imóveis, enfim, eles têm lá os rendimentos deles normais, fora de época de eleição. Na eleição, em ano de eleição, além de tudo que eles já arrecadam normalmente, como eu já disse, né, doações de pessoas que são simpatizantes, contribuição de filiados, fundo partidário, eles recebem um recurso a mais, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que vem só no período eleitoral, e ele é liberado após o partido mandar para a Justiça Eleitoral quais serão os critérios de distribuição desses recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que a gente costuma chamar de fundo eleitoral, né? E agora eu vou entrar, então, na arrecadação, nos requisitos para arrecadação de recursos pelos candidatos, pelas, né, candidatas, candidatos, pré-candidatos. Eles podem receber recursos dos partidos políticos, podem receber doações de pessoas físicas. Lembrem-se que eu falei que pessoa jurídica de jeito nenhum pode contribuir com campanhas eleitorais ou com próprios partidos políticos, mesmo que seja de forma indireta. Pessoa jurídica jamais pode contribuir. Agora, as pessoas físicas, sim, mas existem limites, né? Quanto que as pessoas físicas podem doar para seus candidatos de preferência? Apenas 10% do que elas declararam de imposto de renda do ano anterior, do exercício anterior. Então, tem um limite, né? Ela não pode doar todo o dinheiro que tem ou mais dinheiro do que tem, fazer empréstimo no banco para doar, porque existe um limite de acordo com o que ela declarou no imposto de renda, né? Ou então ela também pode doar 40 mil reais, até 40 mil reais em bens e serviços estimáveis em dinheiro. O que é isso? 40 mil reais em bens e serviços estimáveis em dinheiro? É, por exemplo, eu vou emprestar a minha casa para candidato ou para o candidato usar como comitê eleitoral. Eu não posso simplesmente emprestar sem declarar esse empréstimo. Eu vou ter que estimar quanto que valeria o aluguel dessa casa nesse período. Então, por exemplo, é uma casa localizada num lugar nobre. Então, por 3 meses, o aluguel dessa casa seria, sei lá, 30 mil reais os 3 meses, pacote fechado. Então, eu tenho que fazer um recibo eleitoral declarando que eu emprestei a minha casa gratuitamente para fazer a campanha do candidato e que, caso eu fosse cobrar, o estimável seria de 30 mil reais em aluguel. Então, é isso. Limite, por exemplo, é esse. Mas eu só posso fazer esse tipo de empréstimo no limite de até 40 mil reais por pessoa física, né? Então, emprestar a casa, emprestar o carro, né? Aí você tem que ver lá, quanto seria se fosse para alugar o carro, ao invés de emprestar de graça. E aí faz um recibo, né? Isso que significa bens e serviços estimáveis em dinheiro. E queria deixar claro que somente quem é o proprietário do imóvel, né, ou do bem móvel, por exemplo, um carro que vai ser emprestado para a campanha, é que pode fazer essa doação. Não é possível pegar, eu vou alugar e vou emprestar, vou alugar de uma outra pessoa e vou emprestar para o meu candidato de preferência. Não. Se for para fazer isso, o próprio candidato tem que fazer a locação do imóvel com os recursos da campanha, tudo direitinho. Ou você doa o seu próprio bem, né, para o candidato da sua preferência, que você é proprietário, tem um comprovante, a gente vai ter que colocar tudo isso ali muito claro na escrituração da campanha, ou o candidato vai lá e aluga normalmente de terceiros, né? Porque a ideia é não esconder os recursos, não esconder a origem do dinheiro, as origens das doações. Então, você também pode fazer o seguinte: falar, olha, eu quero te ajudar na campanha, então eu vou doar o dinheiro para o candidato alugar um imóvel. Então, eu dou o dinheiro diretamente na conta do candidato, o candidato pega esse dinheiro e vai alugar o imóvel. Nunca pode fazer operação triangulada, ok? Outras formas de arrecadação também, recursos próprios, os candidatos mesmos podem doar recursos para suas próprias campanhas, mas tem um limite, que é o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que ele for concorrer. Ou seja, ele não pode doar também tudo que ele tem, ficar na miséria, né? Colocar todo o dinheiro da vida dele na campanha
ou até pode até ser, né, se ele quiser, mas desde que seja 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que ele for concorrer. Então, aí tem que ver lá qual que é o limite, né? Se for para prefeito, vai ser publicado o limite de gastos. Todo ano de eleição é publicado o limite de gastos para prefeitos, para vereadoras, vereadores, né? Presidente, governador, e aí é só até 10% do limite de gastos. Então, a própria candidata e o próprio candidato pode doar um pouco mais para suas próprias campanhas. Outra forma de arrecadação de recursos seria aplicação financeira, né? Então, a gente tem lá o candidato tem uma conta que ela vai ser aberta só para arrecadar recursos para suas campanhas. A conta vai ficar ali parada recebendo dinheiro, e pode ser que nisso tenha alguma aplicação financeira ali que vai rendendo um pouquinho. É pouca coisa, porque não dá tempo, né? Quem quer fazer campanha arrecada o dinheiro e já gasta com um santinho, com panfleto, com propaganda, enfim, é muito difícil o dinheiro ficar parado na conta, mas sei lá, de um dia para o outro pode render um pouquinho. E a outra forma de arrecadação é a comercialização de bens e serviços ou promoção de eventos de arrecadação que são realizados pelo candidato ao partido político, ou seja, um jantar de arrecadação, né? Aí tem que declarar tudo, quanto que vai gastar com o jantar. As pessoas que forem ao jantar, elas têm que pagar o convite do jantar, que é em forma de doação, né? Vai pagar o restaurante, tudo isso vai ter que ser muito bem escriturado, mas é importante ressaltar que é obrigatório que candidatas e candidatos contratem contadoras ou contadores e advogadas ou advogados para suas campanhas. Então, essa parte escritural tem que ser feita por advogadas e contadoras experientes que vão ajudar ali já na parte da preparação mesmo. Vamos fazer um jantar de arrecadação de campanha? Não é tão simples assim. O dinheiro para contratar o restaurante tem que sair da conta da campanha da candidata e do candidato, tem que ter nota fiscal, tem que ser tudo declarado, tem que declarar quanto que vai ser cobrado de ingresso no jantar, os doadores vai ser como se fosse uma doação, então eles só podem pagar pelo convite do jantar se não for estourar a declaração do imposto de renda desses convidados. Cada um tem que fazer a doação própria, tem que ter a lista de convidados, e a Justiça Eleitoral costuma enviar fiscais no dia do evento para auditores lá da Justiça Eleitoral para ver se está tudo certo com o jantar. Aí eles pedem a documentação já no jantar mesmo, isso é muito comum. Então, muito cuidado com esses eventos de comercialização. E aí, o que é preciso para começar a arrecadar dinheiro para a campanha? Né? Não dá para já começar a arrecadar antes do registro da candidatura, né? Então, para começar a arrecadar recursos para a campanha eleitoral, que vai ser feita a prestação de contas depois, primeiro, tem que ser depois do registro da candidatura. Então, o partido vai ali registrar a chapa de candidatas e candidatos, e aí, com o registro da candidatura, automaticamente a Justiça Eleitoral manda para a Receita Federal gerar um CNPJ de campanha. Então, vai ter um CNPJ com o nome da candidata e do candidato. Então, vai ter lá, eleição 2024, Maria José vereadora, por exemplo, tá? E aí, com esse nome, vai ter um CNPJ. Com esse CNPJ é que a candidata vai poder ir até o banco e abrir uma conta de campanha, uma conta bancária específica para movimentar os recursos de campanha. Ou seja, ela não vai poder arrecadar nada na pessoa física dela, na conta que ela já tinha, né, da vida toda. Não, ela vai ter que esperar o registro da candidatura, um CNPJ de campanha da candidatura dela, para que ela vá ao banco e abra uma nova conta, que é nessa conta em que ela vai fazer a arrecadação de recursos e que ela vai poder usar esses recursos para promover a campanha dela, a candidatura dela. Com essa conta bancária aberta, ela também vai poder emitir recibos eleitorais para arrecadação de recursos pela internet e doações estimáveis em dinheiro, porque recursos da internet, doações estimáveis em dinheiro, necessitam de um recibo eleitoral específico, que também provavelmente vai ser preenchido e manejado ou pelo contador ou pelo administradora financeira da campanha. Qual que é a exceção, né? É possível começar a arrecadar dinheiro antes de ter o registro de candidatura, obtenção de CNPJ de campanha e conta de bancária específica? É possível. Mas a candidata e o candidato não vão ter acesso a esse dinheiro. Por quê? A gente chama isso de financiamento coletivo, né, na pré-campanha,
ou crowdfunding eleitoral, que é um nome mais, né, trazendo aí do inglês, o crowdfunding foi muito usado nos Estados Unidos, foi lá que começou esse negócio de financiamento coletivo. E ele é feito a partir do dia 15 de maio do ano eleitoral. Então, a partir do dia 15 de maio de 2024, é possível que se comece previamente a arrecadar recursos para a campanha, mas quem faz isso é uma empresa intermediadora que vai ser cadastrada na Justiça Eleitoral. Então, tem um site lá na Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, que você pode consultar as empresas que são autorizadas a fazer esse crowdfunding em 2024. Eu entrei hoje no site e ainda eu estou gravando essa aula, a gente está em dezembro de 2023 ainda, então tem muita informação que talvez só apareça a partir de março de 2024. Mas hoje, em dezembro de 2023, ainda não tem nenhuma empresa autorizada a fazer esse crowdfunding, tá? Porque elas têm que apresentar uma série de documentação, aí passa ali pela avaliação da Justiça Eleitoral, aí a Justiça Eleitoral publica no site dela a lista de empresas deferidas, com cadastro deferido, para poder fazer essa arrecadação prévia de recursos. Então, essa empresa vai começar a arrecadar doações de pessoas físicas pela internet, falando: olha, fulana de tal é pré-candidata para a eleição de 2024, caso ela venha a ter sua candidatura deferida e registrada, nós já estamos aqui arrecadando os recursos, e quando ela tiver a conta dela de campanha, nós vamos dar os recursos para ela. É isso, basicamente, que acontece. A empresa autorizada pela Justiça Eleitoral, a partir de 15 de maio, já pode começar a arrecadar das pessoas físicas, cumprindo todos os requisitos legais, e ela só transfere o dinheiro para a candidata ou para o candidato depois que ele tiver cumprido todos os requisitos que eu falei anteriormente. Se tiver o registro de candidatura deferido, CNPJ de campanha e conta de campanha aberta, né? E aí, com a conta bancária aberta, a empresa transfere o recurso aí para essa candidata, para esse candidato. E ela acaba cobrando um percentual em cima da arrecadação, tá? Eu não sei como é que está o mercado agora, mas isso também é tudo previsto ali na legislação eleitoral, é a forma que elas lucram, né? Elas fazem essa pré-arrecadação, colocam na internet e cobram um percentual em cima. E isso deve ficar muito claro para os doadores também. A pessoa, quando for doar, ela vai ler lá: olha, esta empresa está fazendo arrecadação prévia de recursos para a campanha da candidata fulana de tal, Maria José, né, que eu dei o exemplo. E caso e vai ser cobrado uma taxa de, sei lá, 10% em cima da sua doação vai ficar para a empresa, o resto vai para a sua candidata. Então, isso vai estar escrito. Então, vamos ler aqui, ó. Crowdfunding eleitoral para pré-candidatos a partir de 15 de maio. A liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura e a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral. E se não for efetivado o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores, na forma das condições estabelecidas entre a entidade e a pré-candidata. Ou seja, pode acontecer, você começou lá, fez esse contrato com essa empresa, a partir de 15 de maio essa empresa está arrecadando recursos para sua campanha. Chegou em cima da hora, o partido não colocou seu nome na chapa, sei lá por que razão, ou seu registro de candidatura foi indeferido, né? Descobriu-se que faltou documento, você está inelegível, o que que acontece? Essa empresa fica responsável por devolver o dinheiro para todo mundo que doou. Então, o dinheiro não fica sob a sua gestão até que a sua candidatura esteja aprovada, tá? Você começa a arrecadar antes, mas não tem o dinheiro à sua disposição antes. É só a arrecadação que é antes. Aí aqui eu coloquei as obrigações da entidade arrecadadora, depois eu vou deixar aqui o slide para consulta posterior. E quais são os requisitos, né? Aqui continuando para formalidades, né? Para as doações de pessoas físicas, que são a maioria das doações. Como é que as candidatas e os candidatos recebem os seus recursos? Ou vêm provenientes dos partidos políticos que dividem recursos para seus candidatas e candidatos, que vêm do fundo eleitoral e do fundo partidário, ou por meio de doação de pessoas físicas. São as três principais fontes, né, de recursos para as candidatas e candidatos. Fundo partidário e fundo eleitoral, que é o partido político que distribui para todo mundo,
e doações de pessoas físicas. As pessoas físicas podem fazer essas doações com seus recursos próprios, no limite de 10% do que declararam no imposto de renda, e tem que aparecer muito claro, o CPF do doador tem que estar identificado, dessa pessoa física. Quando for doação ou cessão temporária de bens e serviços estimáveis em dinheiro, precisa ter a prova de que essa doadora ou doador é proprietária do bem ou é responsável direto pela prestação de serviços. Então, não dá para emprestar serviço ou bem de outrem, né? O empréstimo desse serviço, desse bem, tem que ser da própria proprietária ou de quem vai prestar o serviço. E também essas doações podem ser feitas por meio de instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo pela internet. Por que é bom fazer esse crowdfunding, né, que eu tinha falado aqui atrás, que começa a partir de 15 de maio? Porque é uma forma de mobilizar pré-campanha. Que quando você começa a pedir recurso, caso você venha a ter o seu registro deferido, mas já desde o 15 de maio, essas empresas já começam a divulgar na internet, o seu currículo aparece, então é uma forma de movimentar para a campanha, é interessante, tá? Tem uma novidade que começou também, importante falar, em 2022, que são as transações via Pix. O TSE passou a autorizar, né? Porque antes a gente só podia fazer doação por meio de TED, né? Por transferência eletrônica, com identificação do CPF. Mas o Pix também foi autorizado e ele está regulamentado, a forma de doação via Pix está regulamentada na resolução número 23.665, de 9 de dezembro de 2021, do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Então, a partir de 2022, a gente também é uma forma, né, de arrecadar via Pix. E tem mais algumas formalidades, são matérias um pouco chatinhas, né? Mas é importante que todas saibam que as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, ou cheque cruzado e nominal. O disposto no parágrafo 1º aplica-se também a hipótese de doações sucessivas realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia. Ou seja, doação pela internet, né? Quando você usa terceiro, ela tem um limite que é até R$ 1.064,10. Valores maiores do que isso têm que ser feitos direto entre a conta bancária do doador e do beneficiário da doação. Não dá para ficar usando plataformas da internet, porque você tem que ter lá o número da conta bancária. Então, por exemplo, eu sou pessoa física, Gabriela, aqui, professora Gabriela, pessoa física, quero doar para o candidato a Prefeitura de Osasco, vou dar um exemplo, né? Quero candidato a prefeito de Osasco. Eu não posso entrar lá no site da internet e doar R$ 3.000 pelo crowdfunding. Eu vou ter que, se eu quiser, eu vou ter que ter a conta bancária da campanha desse candidato, informar, né, o financeiro desse candidato que eu vou fazer essa doação, identificar meu CPF e faço a transferência direto para a conta bancária dele. Pelo crowdfunding ou pelas plataformas de arrecadação pela internet que vão ser disponibilizadas por esse candidato, tem esse limite de 1.064. E eu também não vou poder ficar fazendo um monte de doação de 1.064 no mesmo dia, porque vai contar a soma diária. O que pode acontecer? Um dia eu faço R$ 1.064, ok? Pelo crowdfunding ou pela internet, no dia seguinte eu faço de novo R$ 1.064, tudo bem, mas no mesmo dia não pode, tá? A gente tem pouco tempo, então o que eu estou fazendo é deixando tudo aqui nos slides e dando uma resumida, tá? Mas depois qualquer coisa dá para voltar. O que é importante também saber? Que desde 2018, e agora a gente tem isso também previsto na Constituição, tudo que for de fundo partidário e de fundo especial de financiamento de campanha tem que ser dividido de forma proporcional para as candidaturas, né? Distribuído de forma proporcional para as candidaturas de mulheres, né? Porque antigamente, antes de 2018, a gente sabe que as mulheres tinham muita dificuldade de financiar suas campanhas porque os partidos distribuíam da forma que queriam e acabavam privilegiando as candidaturas masculinas. Então, agora, né, eu vou até ler aqui como está na Constituição. O artigo 17 da Constituição, parágrafo 8º, diz o seguinte, que o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%.
proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias. Considerados autonomia e interesse partidário, ou seja, se tem pelo menos 30% de candidatas mulheres, no mínimo 30% dos recursos públicos de campanha que os partidos vão distribuir devem ser destinados às candidaturas de mulheres. E se percentualmente houver mais mulheres candidatas, 40% de mulheres candidatas, pelo menos 40% dos recursos públicos têm que ser destinados para essas mulheres. Não está na Constituição ainda, mas a gente tem jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que também obriga que os partidos façam uma distribuição com relação às cotas, né, as cotas de gênero com um recorte racial. Então, dessas candidaturas de mulheres e de homens, precisa ver quantos por cento são de pessoas negras, e é também necessário se dividir um percentual proporcional para as candidaturas tanto de mulheres negras como de homens negros. Eu vou ler aqui um pedacinho de como ficou a resolução do TSE, né, de acordo com a decisão na consulta que foi realizada em 2020. Já desde 2020 isso se aplicou, e agora em 2024 novamente. Os recursos públicos do fundo partidário e do FEFEC, né, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, e o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de mulheres, pela aplicação das decisões judiciais do STF e do TSE, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. E os recursos públicos do fundo partidário do FEFEC e o tempo de rádio e TV devem ser destinados ao custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. Exatamente isso que eu já tinha falado para vocês, eu só li, né? E aqui tem aqui como que os partidos devem dividir, né? Eu coloquei aqui um pedaço da resolução, mas a gente já pode caminhar também um pouquinho mais. Bom, a resolução 23.607 de 2019 trata também das federações, né? Colocando assim que vocês sabem que a gente tem federações de partidos, desde as últimas eleições foram implementadas as federações de partidos. Os partidos que se uniram em federações partidárias vão funcionar como se fossem um partido único, inclusive na questão da divisão das candidaturas. Então, tem que ter no mínimo 30% de mulheres candidatas, é por federação. A federação vai ter que apresentar no mínimo 30% de mulheres candidatas. E a federação, como se fosse um partido, vai ter lá 100% mais um de vagas. Então, vai ter menos vagas. Os partidos que participam de uma federação, individualmente, vão ter menos vagas nas chapas proporcionais, né? Porque, como eles são unidos a outros partidos, eles funcionam como um partido único, né? E aí aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatas, arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, propaganda eleitoral, enfim, tudo, né? E a prestação de contas da federação corresponder àquela apresentada à Justiça Eleitoral pelos partidos que integram em todos os níveis de direção partidária. Aqui eu coloquei a questão que eu tinha dito, já achei importante falar sobre as cotas de gênero nas federações, porque cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para a Câmara dos Deputados e para as câmaras municipais, que é o que vai valer agora em 2024, no total de até 100% do número de lugares a preencher, mais um. Ou seja, se uma Câmara municipal tem 12 vagas a serem preenchidas, né? Temos 12, uma Câmara pequena tem 12 vagas a serem preenchidas. A federação vai poder protocolar uma chapa de candidatos a vereadores de 13 candidatos a vereadores, porque é 12 mais um. Deu para entender? Então, são 13 candidatos a vereadores. E nesse número de vagas, cada partido político ou federação tem que preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero. A federação também tem que ter 30% de mulheres. E aí, no caso das federações, essa regra de ter no mínimo 30% de mulheres se aplica tanto à lista de candidaturas proporcionais globalmente considerada, quanto às indicações feitas por cada partido para compor a lista. Então, todos os partidos vão ter direito a ter um número X de candidatos para compor ali o total de vagas da federação. Cada partido tem que se preocupar também com a questão de gênero, tem que ter pelo menos 30% de mulheres ali candidatas na sua cota individual, tá?
Uma coisa importante também para saber com relação à a prestação de contas, né? O prazo para abertura da conta bancária de campanha é de 10 dias da obtenção do CNPJ. O CNPJ sai geralmente, no máximo, estourando até 3 dias depois que o registro foi efetivado. Já tem CNPJ. Então, o candidato tem que prestar atenção para abrir a conta bancária nesse prazo. Tem que ir até o banco. E o banco é obrigado a abrir a conta bancária. Ele é obrigado em acatar em até 3 dias o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção. É importante prestar atenção que o banco é obrigado, porque se o banco começar a enrolar muito a dar o número da conta, e isso acontece, o candidato ou a candidata pode ser prejudicado por 2 motivos. Primeiro, que fica estacionado, não consegue, como não consegue arrecadar recursos, também não consegue gastar com a própria campanha, porque precisa ter a conta bancária para poder gastar, né, com a campanha. Então, isso é uma trava, acaba sendo uma trava para candidato e para o candidato. Se isso acontecer, se por culpa do banco a conta demorar para abrir, é possível entrar com medida judicial, né? Ou até extrajudicial, uma notificação, enfim. Importante que a advogada ou advogado da campanha fique atento a isso para não responsabilizar, para não penalizar o candidato. E é importante abrir 3 contas separadas, porque a movimentação bancária vai ser feita em contas separadas. A conta doações para campanha, que é a conta que vocês vão receber dinheiro de pessoas físicas, né, dos voluntários das pessoas físicas, a conta de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do FEFEC, e a conta de recursos do fundo partidário, porque a conta do FEFEC, o partido vai ter uma conta também de FEFEC, e vai vir da conta de FEFEC dele para a conta FEFEC do candidato. O partido vai ter uma conta de recursos do fundo partidário. O dinheiro do recurso do fundo partidário vai vir para a conta fundo partidário do candidato. E esses dinheiros não podem se misturar. Portanto, a candidata e o candidato vai ter que ter 3 contas bancárias distintas de campanha e vai ter que declarar lá na escrituração, o contador vai declarar: olha, essa conta é a conta que vai ser só para doação de pessoa física. Essa conta vai ser só para gastar recurso do fundo eleitoral. Essa conta vai ser só para gastar recurso do fundo partidário. E os dinheiros vão transitar dessa forma. É meio chatinho, mas é importante saber, né? Quando que é obrigatório a emissão de recibo eleitoral? O recibo eleitoral ele tem que ser emitido sempre que os recursos forem estimáveis em dinheiro, né? Inclusive recursos próprios. E aqui fica um destaque: a candidata vai usar o imóvel próprio dela para fazer de comitê eleitoral. Ela precisa fazer um recibo eleitoral para ela mesma. Recibo eleitoral da candidata pessoa física para a candidata mesmo, né, para a pessoa física dela, para a conta de campanha da candidata, falando: olha, caso eu fosse alugar esse imóvel para mim mesma, o valor seria tal, mas tem que fazer, tá? Então tem que ter o recibo eleitoral. E tudo que é feito por meio da internet também precisa de recibo eleitoral. As outras doações financeiras, né, elas só precisa elas podem ser, não precisa de recibo eleitoral, o que não for feito nem pela internet, nem for estimável em dinheiro. Elas são comprovadas por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores, né? Aqui eu coloquei, não sei por que está o CNPJ no caso de doação do partido político, tá, gente? Não é de empresa, né? Então, o documento bancário que identifica o CPF, no caso de pessoa física, e CNPJ no caso de partido político. Empresa jamais, jamais pode fazer doação, tá? Quem tem CNPJ é partido político ou também outro candidato, porque candidatos podem doar para candidatos, né? Candidatos podem doar entre si. O que não podem são as mulheres candidatas doarem para homens candidatos, se for aquele recurso que daquela reserva lá dos 30% destinado às mulheres, né? Aqui eu deixei também mais alguns detalhezinhos, que é facultativa, quando é facultativa, emissão do recibo eleitoral, vou deixar aqui para vocês, né? Que doação, quando for doações de cessão de bens móveis, limitada a valor de R$ 4.000 por cedente, aí pode ser, o recibo eleitoral é facultativo a emissão, mas isso não significa que ele não precisa ser escriturado. A doação precisa ser registrada na prestação de contas, mas não precisa necessariamente do recibo eleitoral. Mas só nesse limite aí de R$ 4.000, quando é empréstimo de bem imóvel, por exemplo, empréstimo de um carro. Embora não seja obrigatório o recibo eleitoral, eu tenho que registrar a doação, tá? Declarar a doação.
E outra coisa importante, doações estimáveis em dinheiro entre candidatas e partidos políticos decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. É que antigamente, esse negócio de recibo eleitoral, as doações entre candidatos e partidos políticos, era um volume gigantesco de recibo eleitoral, tinha que ficar transitando, pegar a assinatura de um, de outro, e dava um trabalho muito grande, tanto para as campanhas fazerem essa movimentação de ficar pegando assinatura, principalmente quando era campanha estadual, nacional, quanto para a própria justiça eleitoral ficar ali analisando recibo por recibo. Então, para facilitar, quando são doações estimáveis em dinheiro, de gastos decorrentes de uso comum de material, santinho, propaganda, ou eleitoral, assim, de cabo eleitoral, essas coisas, não precisa mais essa circulação de recibo. Você pode, mas tem que ser de qualquer forma escriturado, vai ter que ser declarado na prestação de contas, tá? E também é dispensável o recibo eleitoral quando há cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge, de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha. E aqui eu coloquei até o parágrafo 10º, que diz o seguinte, reforçando o que eu já disse. A dispensa de emissão de recibo eleitoral não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes, né? A que eu já falei, assim, do inciso 1 ao 3 do parágrafo 6º, daqui do que eu coloquei aqui do artigo da resolução. Uma coisa que é importante, que acontece muito, né, é que cada eleitor, existe manifestação espontânea do eleitor. Ah, uma eleitora, o candidato nem fica sabendo, mas a eleitora espontaneamente desenha ali uma faixa, faz uma faixa com seu, ou faz uma camiseta que ela mesma mandou fazer, né, para divulgar o candidato da sua preferência. Se for um gasto módico no valor de até R$ 1.064,10, R$ 1.064,10, e que não foi informado para o candidato, não passou pelo comitê, o candidato nem sabe, não tem nada a ver com isso, é considerado manifestação espontânea do interior, do eleitor. Nossa, do interior tá duro, do eleitor, manifestação espontânea do eleitor. Então, agora, se os bens e serviços forem entregues ou prestados ao candidato, aí eles não se enquadrariam nessa hipótese. Por exemplo, eu gastei R$ 100 com o candidato, mas ele soube disso, eu doei R$ 100 para a campanha, isso não é manifestação espontânea do eleitor, tá? Manifestação espontânea é, olha, eu sou candidato, por exemplo, candidato a presidente. Brasil do Iapoca ao Chuí, o candidato a presidente tem lá uma pessoa em uma cidadezinha no interior de São Paulo, de 2.000 habitantes, essa pessoa fez ali um quadro com a cara do presidente, botou lá na porta da casa dela. É a manifestação espontânea dela, nem passou pela campanha, o presidente nem está sabendo disso. Se for um valor até R$ 1.064,10, não precisa escriturar, não precisa contabilizar, entende-se que foi uma manifestação espontânea do eleitor. O que diz o artigo 27 da Lei 9.504 de 97? Qualquer eleitor poderá realizar gastos em apoio ao candidato de sua preferência até a quantia equivalente a 1.000 UFIR, que é esse valor aí de R$ 1.064,10, não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados. Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e da contabilidade relacionadas a campanhas eleitorais em favor destas. Para fins do previsto parágrafo 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não compreende doação eleitoral. Aqui o que significa, gente? Que quando for o caso de, como prestação de serviços advocatícios de contabilidade não entram mais na prestação de contas desde 2019, é possível que o advogado e o contador sejam pagos por terceiro e não vai ser considerado doação eleitoral, tá? Só para vocês saberem. E eu acho que, basicamente, nós passamos, né, no tempo que nós tínhamos, pelo principal, né, das campanhas. Eu queria até entrar aqui, não é tema da nossa aula, mas o que se pode fazer na pré-campanha é o seguinte, eu vou colocar aqui só o meu livro, né, aproveitando para divulgar aqui o meu Instagram, que é @GabrielaAraújoADV,
E o meu livro que eu publiquei, Mulheres na Política Brasileira, Desafios rumo à Democracia Paritária Participativa, da editora Raiz, em que eu falo muito sobre toda a legislação eleitoral que existe hoje para as mulheres na política, tanto brasileira, né, que é o meu enfoque, mas eu trago exemplos do direito comparado, exemplos de outros países em que existe mais mulheres na política, que estão muito mais próximos da paridade e que talvez possam ser adotados no futuro pelo Brasil. Mas eu queria falar aqui um pouco que não está nos slides, mas eu acho que talvez seja interessante para quem é pré-candidato e pré-candidato, é que hoje em dia é possível gastar recursos na pré-campanha também do seu próprio bolso. Antes mesmo, é possível fazer essa arrecadação, que vai ser gasta no período oficial de campanha, mas é um tema mais voltado à propaganda eleitoral. Vocês vão ter uma aula sobre propaganda eleitoral, sobre pré-campanha, enfim. Mas eu acho importante, deixa eu até parar de compartilhar aqui, é importante lembrar que na pré-campanha é possível fazer tudo o que se faz durante a campanha, praticamente, menos pedir voto de forma explícita. E uma das coisas que é possível na pré-campanha é gastar recursos do próprio bolso com a divulgação da sua pré-candidatura, falando, né, das suas qualidades, que você será candidata ou candidato, né? É possível aí fazer uma movimentação. Qual que é o limite, né? Ah, mas aí não tenho ainda conta aberta de campanha, não tem prestação de contas. Não, não tem nada disso. Qual que é o limite? O limite é você pode gastar com a sua pré-campanha o que qualquer candidato médio gastaria com a sua pré-campanha. Nada mais, nada menos. Então, não pode, vou gastar 1 milhão na pré-campanha. Não pode. Mas, vou fazer ali, divulgar um material no site, vou fazer um material com né, minhas qualidades, vou falar que eu sou pré-candidata, vou fazer um videozinho. Se forem valores que poderiam ser arcados por qualquer adversário seu, né, qualquer concorrente seu na campanha eleitoral, isso é permitido, você gasta do seu próprio bolso, não tem nada a ver com campanha, né, porque a campanha oficialmente começa só após o registro da candidatura, e aí é possível também gastar um pouco com a pré-campanha, mas vocês terão uma aula própria, né, sobre esse tema. Estou só aqui dando um spoiler, porque isso tem relação com prestação de contas de alguma forma, né? Que as pessoas podem dizer, mas é prestação de contas da pré-campanha? Não existe, né? Não existe porque na pré-campanha ainda não é campanha oficial, então não tem conta bancária de campanha, não tem nada, se você está divulgando a pré-candidatura. Mas é bom, é recomendável que se guarde os recibos do que se gastou com a pré-campanha, para caso, eventualmente, algum adversário ou adversária vir questionar, falar, ela gastou demais com a pré-campanha, né? Ela exagerou, você tem lá o recibo. Não, olha, eu gastei isso aqui que qualquer candidato médio gastaria, né? Então, é isso. Agradeço pela oportunidade. Foi uma aula super rápida para ter uma visão geral, mas fico à disposição da Fundação para voltar, para a gente fazer uma aula mais detalhada, mais específica sobre esse tema. Mas eu acho que para quem precisava ter uma visão geral, o básico está aqui e eu fico à disposição. Muito obrigada e até a próxima.